Olá para você que acompanha as redes sociais da Online, está iniciando mais um Papo Saúde. E hoje eu estou recebendo aqui em nosso estúdio o médico ortopedista especialista em cirurgias do quadril, pé e ortopedia infantil, Nerio Misolo. E nós vamos bater um papo aí sobre esses temas, né, abordando esses três tipos de cirurgias e do acompanhamento com o público infantil também, e falar sobre uma cirurgia especial que foi feita com um jogador do Atlântico, o Alan Suelto, e possibilitou o seu retorno às quadras. Fiquem ligados que é depois da vinheta. Cartão Saúde Santa Mônica, um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica, benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. O Centro Hospitalar Santa Mônica conta com um moderno equipamento para tratamento de cálculos renais, litotripsia extracorpórea. As vantagens da litotripsia são inúmeras. Tratamentos sem cirurgia e com rápida recuperação. O procedimento é realizado por médicos urologistas, enfermeiras e técnicas, profissionais altamente treinados e qualificados. O Santa Mônica atende pelos convênios IP, Unimed, Cop Saúde, Tacmed e São Camilo. Além dos planos, também atende pelo cartão Saúde Santa Mônica. Centro de Tratamento de Cálculos Renais. Médicos responsáveis, Dr. Antônio Todeschini, Dr. Dércio Lonemacher e Dr. Henrique Lonemacher. Santa Mônica, localizado na Rua Itália. O fone é 3522-0500. Então, como havia falado, estamos aqui com o médico ortopedista Nerio Misolo para falar sobre esses temas tão importantes relacionados à ortopedia de uma forma geral, abordando principalmente a questão dos procedimentos cirúrgicos. Primeiramente, doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia aos ouvintes do Online, é um prazer estar aqui e, se possível, vamos poder ajudar a população com algumas informações que forneceremos. Doutor, para nós iniciarmos, então, eu queria que primeiramente você falasse sobre o quadril, né? Você é uma das suas especialidades dentro da ortopedia, já realizou em mais de 2.000 cirurgias de quadril. Queria que você comentasse sobre essa estrutura, né? Como ela é importante para o corpo humano, quais as suas principais funções, né? Primeiramente, trazendo para o público um panorama geral. O quadril, certamente, é uma das principais articulações no ser humano. Por quê? Ele atua diretamente na nossa marcha. E o quadril, desde a infância, desde o recém-nascido até o adulto, até as pessoas idosas, ele pode apresentar diversas doenças. Na criança, nós temos crianças que nascem com uma patologia chamada luxação congênita do quadril. Luxação congênita do quadril é o quê? A cabeça do fêmur, ela nasce deslocada. Então, você pode ter patologias já no recém-nascido, você pode ter patologias na infância, como necrose de cabeça de fêmur, fraturas da cabeça do fêmur, chamada epifisiólise. Você pode ter infecções ao nível do quadril. O quadril também está presente em quadros reumáticos. Você tem patologias do quadril em quadros reumáticos. E depois, quando a pessoa ela vai ficando um pouco mais velha, ela tem uma patologia que a gente chama de artrose da cabeça do fêmur, que é bastante comum. Cada vez a gente encontra mais pacientes com artrose de cabeça de fêmur. Então, essa certamente é uma patologia que, na maioria das vezes, vai evoluir para um tratamento cirúrgico. Geralmente, no adulto ou no paciente idoso com problema de artrose, que é o desgaste da cabeça do fêmur, você tem a necessidade de fazer uma cirurgia chamada de prótese total de quadril. Você comentou então um pouco sobre essas condições, né, que levam às cirurgias, esses problemas que afetam tanto crianças quanto pacientes mais idosos. Eu queria que você comentasse um pouco mais quais são os casos que realmente fazem os pacientes precisarem dessas cirurgias, né, e quando elas podem ser esses problemas resolvidos sem o procedimento cirúrgico, porque a gente sabe que mesmo com a tecnologia, com os avanços, é sempre um processo desgastante para os pacientes, né? Sim, começamos então pela parte da ortopedia infantil, né?
A luxação congênita do quadril, quando a criança nasce com o quadril fora do encaixe, geralmente a gente é chamado para fazer uma avaliação dessa criança, tá? E aí você estabelece normalmente um tratamento conservador. O que é isso? O tratamento conservador é o uso de um aparelho. A gente coloca um aparelho para que o quadril se encaixe e a criança tenha uma boa evolução. Quando o quadril não reduz, quando o quadril não encaixa e o ossinho não nasce na articulação chamada acetábulo, você tem a necessidade de evoluir para um tratamento cirúrgico. Mas a grande maioria dos casos nessa patologia vai ser de tratamento conservador. Existem patologias como infecções, quando acontecem ao nível do quadril, que são bastante comuns também na infância, que geralmente você tem que drenar. Você tem uma artrite séptica de quadril, um exemplo, que é uma infecção ao nível do quadril, o tratamento conservador ele não é suficiente. Você tem que fazer uso de antibióticos associado com o procedimento cirúrgico, ou seja, a drenagem daquele quadril. Então, isso, passando um resumo, seria mais ou menos assim. Existem outras patologias, como a epifisiólise, que é a fratura espontânea da cabeça do fêmur, que ocorre numa faixa etária dos 10 aos 14 anos em média. Uma estatística de 1 para cada mil pacientes terão isso. E esse também é um quadro que necessita de cirurgia. Então, essa é uma outra patologia que será tratada com cirurgia. Nós temos depois, na evolução já do paciente adulto jovem, você pode ter o que a gente chama de necrose de cabeça de fêmur também, que é uma patologia que a gente está abordando com uma técnica nova hoje, que é o que é a necrose? A necrose é a morte da cabeça do fêmur. Ou seja, por algum motivo, a cabeça do fêmur, ela para de receber sangue, tá? E a parada do recebimento de sangue é que nem você deixar aquela cabeça do fêmur sem comida. E isso vai levar ao que se chama necrose vascular de cabeça do fêmur, que é a morte da cabeça do fêmur. Essa patologia, ela pode ser tratada conforme a fase, com tratamento conservador, medicação, cuidados, retirada da carga, fisioterapia, você pode reverter. E em fases mais adiantadas, nós temos hoje cirurgias modernas que a gente está fazendo aqui em Erechim, que se faz uma recuperação dessa cabeça do fêmur com colocação de aspirado de medula óssea, que é uma cirurgia nova, é a última cirurgia que está sendo realizada e geralmente tem um resultado muito bom. Você tem que pegar o paciente numa fase ainda precoce para que essa cirurgia seja feita. Quando a necrose é avançada, ou seja, a cabeça do fêmur já morreu, ela não tem mais como ser reabilitada e ela apresenta uma fratura ao nível da cabeça do fêmur, esse paciente vai evoluir para uma cirurgia chamada de prótese de quadril. Nós temos que colocar uma prótese total de quadril para substituir a cabeça do fêmur e a partir daí você vai ter uma vida praticamente normal. Tá? Ou seja, mesmo que o problema está ali na cabeça do fêmur, né, que é o osso da coxa, tem que fazer a substituição da estrutura do quadril. Sim, dependendo do grau que a patologia se encontra. Às vezes o que acontece? O paciente já chega no teu consultório claudicando, mancando, ele não consegue andar, ele tem que andar com muletas, ele tem muita dor, aí você faz um exame de imagem, que pode ser feito um raio-x, uma ressonância ou uma cintilografia para fazer o diagnóstico. Quando você faz o diagnóstico, você vai ver o estágio da doença, e a partir daquele estágio você vai ter um plano de tratamento, que poderá ser conservador ou cirúrgico. E no caso também uma prótese para essa parte superior do fêmur ou faz realmente só a parte do quadril? Não, assim, a prótese total de quadril é a substituição de toda a cabeça do fêmur. A gente coloca uma peça que se chama no acetábulo, componente acetabular, que é a tampa em cima, então, ele encaixa a cabeça do fêmur. E aí você também coloca uma peça que vai sendo encaixada no fêmur, e você vai ter a conexão dessas duas peças para substituir totalmente a cabeça do fêmur e toda a articulação é substituída. Isso é a chamada prótese total de quadril, que no nosso modo de ver foi uma das cirurgias que mais evoluiu no mundo até hoje. Quando foi começado a fazer as próteses, inicialmente o paciente ficava deitado em torno de 90 dias. Depois a gente baixou esse período para 45 dias, aí baixamos para 10, e hoje a gente faz a cirurgia de prótese de quadril no dia hoje, amanhã o paciente inicia a marcha. Então uma evolução assim fantástica. Por que isso aconteceu? Porque a prótese melhorou, a gente tem cursos especiais para isso, você tem um treinamento. Hoje eu já estou chegando perto de 2.000 próteses de quadril.
Então é um volume muito alto de cirurgias que a gente realiza e geralmente a evolução, graças a esse treinamento, materiais e tudo, ela tem sido cada vez melhor. Tem um público aqui de toda a região do Alto Uruguai? De toda a região do Alto Uruguai, de locais distantes também, a gente atende muito paciente que vem de outras partes, se faz a cirurgia aqui. Realmente é um número bem expressivo, essas cerca de 2.000 próteses foram mais ou menos em quantos anos de clínica? A gente tem 25 anos de experiência em cirurgia do quadril, então é um período bem extenso e se mantém uma média regular sempre, mas um volume bastante bom. Mesmo assim é um volume bem alto de cirurgias. Um volume bem alto. Você comentou sobre essa cirurgia, esse procedimento inovador, né, para necrose vascular da cabeça do fêmur. Ela é uma técnica nova, né, que foi aplicada a primeira vez aqui em Erechim, isso? Essa técnica, sim, nós fizemos essa cirurgia, é uma técnica nova. Da necrose iniciando, né? Da necrose iniciando, exatamente. Ela tem que estar num estágio, existe uma classificação chamada classificação de FICA, e a gente adota essa classificação. Então, como que nós vamos proceder? Nós vamos investigar, vamos fazer uma imagem radiográfica, um raio-x, vamos fazer uma ressonância. Conforme o exame, você vai ver o grau da doença. Se for estágio 1, 2 ou até 3 de FICA, que a gente chama essa classificação, você pode fazer esse procedimento cirúrgico. Como ele é feito? A gente faz a cirurgia usando um aparelho chamado intensificador de imagem. Tá? O intensificador de imagem é uma espécie de uma TV. Ela te mostra ao vivo e a cores, como a gente diz, a imagem real que está acontecendo. Então você faz um pequeno furo com um fio ao nível da cabeça do fêmur, você descomprime a área que está necrosada, tira a pressão dali e faz esses furinhos para que volte a circulação. E no mesmo procedimento, você faz uma retirada que a gente chama do aspirado de medula óssea. O que é isso? O aspirado de medula óssea é o conteúdo que é usado para tratamento de leucemias, essas patologias da parte hematológica. Então, do próprio paciente, retirado em torno de 5 ml do aspirado de medula óssea. É uma cirurgia que é feita junto com o hematologista. O hematologista faz esse aspirado para a gente. E a partir daquele furinho que a gente fez, aquele furo que é uma cirurgia sem cortes, você faz a colocação desse aspirado de medula óssea na cabeça do fêmur. Tudo acompanhado pela imagem, pelo intensificador de imagem. Ela mostra, você com uma agulha especial, injeta esse aspirado de medula óssea ao nível da cabeça do fêmur. O que o aspirado de medula óssea vai fazer ao nível da cabeça do fêmur? Ele vai proporcionar uma neovascularização e vai proporcionar que aquele osso que estava morrendo comece a reviver novamente. Então, essa hoje, a nível ortopédico, é a cirurgia mais moderna que existe para a patologia chamada necrose vascular da cabeça do fêmur. E, doutor, tanto para esse problema do quadril, né, essa questão da necrose, quanto para outras lesões que podem surgir no quadril de uma forma geral, quais são os principais sintomas que as pessoas têm que ficar atentas para saber o momento certo de procurar um ortopedista, saber qual é a hora de realmente ir e não adiar mais para que a situação não se agrave, né? Então, como você disse, é um procedimento que tem que ser feito ali no início, né? Como as pessoas podem estar atentas para procurar um profissional antes que a situação já se torne mais grave, tenha que realizar um procedimento já mais difícil, colocar uma prótese, como você falou? Essa é uma boa pergunta. Então, o que acontece? Os sinais iniciais são dor ao nível da coxa e ao nível da virilha. Muitas pessoas confundem isso com estiramento, lesão muscular e tal. Às vezes, eu fiz um esforço, só o quadril inflamou, acho que estou com estiramento. A partir dessa dor na coxa e na virilha, geralmente você vai ter uma progressão. Se ela for uma dor que 1, 2, 3 dias, você vai ver que é uma lesão muscular realmente, que a cura é rápida. Se essa dor persistir e o paciente aumentar os seus sintomas, ou seja, o paciente na sequência ele vai começar a claudicar, mancar. Tá? É outro sinal que vem na sequência. Então, dor noturna, mancar, claudicar, são sintomas que chamam bastante atenção. Em quadros mais avançados, o paciente já tem dificuldade de cruzar a perna, fazer o 4, que a gente chama. E ainda, numa progressão maior, você tem dificuldade de tirar o calçado, atar o cadarço do seu calçado no pé. Então, são sinais que vão mostrando uma evolução da patologia.
um avanço do quadro com uma limitação funcional cada vez maior. Então, esses são quadros que eles se mantêm. Quando você tem uma patologia leve, normalmente o organismo, entre 2 a 3 semanas, ele vai resolver. Ou você vai tomar um anti-inflamatório, você vai tomar uma medicação. Aquilo era só um processo inflamatório, houve uma cura. Quando é um quadro tipo uma necrose, uma artrose, outras patologias mais graves, às vezes associado até com tumores ao nível da cabeça do fêmur, esse quadro vai ser persistente, progressivo e com uma limitação funcional cada vez maior. Então é ficar atento ali a partir de 2, 3 semanas, se os sintomas persistirem, aumentarem. É necessário procurar o seu médico para se fazer uma investigação. A investigação pode ser feita, que nem a gente falou, você no estágio inicial pode fazer um simples exame de radiografia, já vai fornecer informações suficientes. Se o quadro persistir, o próximo exame é a ressonância nuclear magnética, que certamente vai elucidar bem o quadro. E se tratando da qualidade de vida do paciente, né, após as cirurgias, eu queria que você comentasse na sua prática clínica as principais mudanças que os pacientes relatam, né, o que as cirurgias proporcionam para eles após o procedimento e também o tempo médio de recuperação. Né? Hoje, com a tecnologia que você tem, quanto tempo o paciente tem que ficar em repouso ou realizando atividades de baixa intensidade? Hoje, na medicina, existem 2 cirurgias que são consideradas como de alta qualidade para o paciente. Uma é a catarata, quando o paciente volta a enxergar, e outra é a prótese total de quadril. Normalmente, o paciente que vai realizar a prótese total de quadril, ele tem muita dor, ele tem muita limitação. A vida dele é uma vida de uma pessoa que sofre de uma dor de alta intensidade. Geralmente, eles tomam medicação todo dia, anti-inflamatório, analgésico, sem melhora. O paciente vai perdendo a qualidade, ele não consegue mais caminhar longe, ele não consegue mais dançar, ele tem dor para dormir, ele tem dor para entrar no carro. Então, tudo isso são sinais e há uma perda da qualidade de vida intensa. Quando você, como nós colocamos antes, você faz uma progressão de tempo. Antigamente, operávamos, ficava 90 dias deitado. Hoje, você faz a cirurgia hoje e amanhã, normalmente, o paciente começa a caminhar. E aí ele começa 2 ou 3 dias depois, essa dor vai indo embora. Então você volta a ter uma qualidade de vida boa. Se faz um período de fisioterapia inicial, reforço muscular, fisioterapia, às vezes no período inicial há necessidade de uma órtese, pode ser um andador, uma muleta nos primeiros dias, e depois o paciente, logo ele vai estar sem nada, sem nenhum apoio e com a volta da sua qualidade de vida. Já então, no outro dia já começa caminhando aos poucos? No outro dia o paciente já tem apoio, já podemos iniciar a marcha. Então faz a cirurgia, dia seguinte faz um curativo e aí no mesmo dia você já começa com carga, já começa a deambular. Agora entrando na segunda especialidade que iremos abordar nessa entrevista, que é as cirurgias do pé, então. Eu queria começar primeiro falando sobre o tendão de Aquiles, né? Quais são os procedimentos mais comuns, né, no tendão calcâneo, que é popularmente conhecido como tendão de Aquiles, e falando especificamente sobre adultos nesse momento, e quais cirurgias são recomendadas para cada problema, cada lesão existente? É assim, a patologia mais comum no adulto, a gente considera a fase de risco a partir dos 30 anos, normalmente, para o tendão de Aquiles, é a ruptura do tendão de Aquiles. O tendão de Aquiles, infelizmente, no ser humano, ele rompe bastante. Tá? Então, essa é uma das principais patologias. Existe uma outra patologia que não é a ruptura, que é a tendinopatia. A tendinopatia é um processo inflamatório, ou seja, uma tendinite com uma doença do tendão de Aquiles, tá? Então o tendão de Aquiles ele fica doente. Normalmente quando o paciente vai ao médico, a gente faz a palpação do tendão, encontra um nódulo, que é uma bolinha, nesse local o paciente tem muita dor. Então esse paciente ele apresenta o que a gente chama de tendinopatia ou tendão em risco de romper. Quando o paciente tem esse quadro clínico, ele poderá evoluir se ele fizer algum esforço para uma ruptura do tendão, tá? Existem outras patologias que fazem o crescimento ósseo do calcânio. Então, tem pacientes que cresce o osso do calcânio, nós chamamos de doença de Haglund. Você tem o osso crescendo como se fosse um esporão, um espinho,
e ele comprime o tendão de Aquiles. Que é o popular calcanhar, né? Calcanhar. Então, essa patologia, ela é encontrada, o esporão é encontrado na parte de trás do tendão de Aquiles, do calcânio, ou na parte da sola do pé. Então, o esporão de calcânio ele pode ser encontrado posterior ou volar, como a gente chama. E quando ele é na parte posterior, tem um nome chamado doença de Regmund, e em alguns casos há uma necessidade de se fazer uma raspagem desse osso com uma reinserção nova do tendão de Aquiles, para você recuperar essa doença. Isso é muito comum, às vezes, em mulheres, por causa do uso do calçado e tal, que a mulher tem essa compressão, essa dor ali, e ela se manifesta como um calo. A manifestação externa é um calo, e às vezes você tira o calçado, aquela área está vermelha, está quente, começa a latejar e começa a doer. E em atletas, você também tem isso, principalmente levando a uma limitação da atividade física e dor. Tá? Outra patologia que nós encontramos ao nível do calcânio é o chamado esporão de calcânio na parte de baixo, na parte não volar, na parte volar do calcânio, que é associado com uma doença chamada de fasciite plantar. Essa fasciite plantar é bastante comum em atletas. Até quem acompanha futebol, por exemplo, no Grêmio existe ainda o Luan, né? Quando ele esteve na outra passagem, ele ficou praticamente um ano tratando uma fasciite plantar, que é uma inflamação da fáscia do pé e pode estar associada com a presença do esporão de calcânio. E falando agora, você comentou sobre o esporte, né? Você que é médico do Atlântico e também realizou uma importante cirurgia com o Alan Swelton mais cedo nesse ano. Eu lembro que ele retornou às quadras em setembro, né? Não sei quando foi a cirurgia, mas você realizou uma cirurgia... Foi no começo do ano. No começo do ano. Isso. Uma cirurgia de uma grave lesão que ele tinha no tendão de Aquiles direito. Queria que você comentasse qual era essa lesão, se era uma ruptura, o que aconteceu ali que impossibilitou ele de jogar por quase um ano e como foi o procedimento que realmente fez com que ele pudesse voltar às quadras e agora ser campeão junto ao clube da Liga Nacional. O Alan Swelton ele tinha uma ruptura de tendão de Aquiles com essa tendinopatia que a gente falou, que é a doença do tendão. Então ele vinha já com um quadro de dor, vinha tendo dor, ele teve a ruptura, e daí nessa ruptura dele havia uma área muito grande, a gente chama gap, havia uma falha muito grande no tendão de Aquiles, quando foi feita a segunda intervenção. Essa falha era de mais ou menos 6 a 7 centímetros. A distância entre as pontas do tendão de Aquiles era muito grande. Então, normalmente, quando isso acontece e você não tem um tendão saudável, quando nós fizemos a reconstituição do tendão, a gente sempre emenda parte do tendão saudável com a outra parte do tendão saudável, se faz uma reconstituição, normalmente com boa evolução. Porém, nele havia um gap, havia uma falha muito grande entre as duas pontas. Eu não conseguia fazer não conseguia emendar uma ponta com a outra. Aí você tem algumas soluções que você tem que buscar. No caso dele, nós usamos 2 substitutos para aquele tendão de Aquiles. A cirurgia dele foi maior, nós fizemos a incisão, aumentamos a incisão para cima, veio em direção à panturrilha, foi retirada uma faixa dali de mais ou menos 2 centímetros, a gente chama da musculatura gastrocnêmia. Essa faixa foi virada e foi dali virado até encontrar a outra ponta. Então, pegamos de cima, encontramos a outra ponta e suturamos. Isto era um tendão. Pegou uma faixa da musculatura de cima, foi virada para baixo e emendado lá embaixo. Isso foi feito no tendão original, lá embaixo, na inserção junto ao calcânio. A outra cirurgia que foi feita no mesmo ato dele, foi retirado a gente chama o tendão peroneiro curto, que é um tendão que você tem do lado do pé, e que ele vai até o pé, até a base do quinto metatarsiano, que a gente chama. Esse tendão foi tirado, ele foi solto lá embaixo no pé, e a gente liberou ele até a metade da panturrilha. Aí fica um tendão solto, e esse tendão foi feito um túnel, um furo, um buraco dentro do osso calcâneo, e aí o tendão foi passado por dentro desse osso calcâneo, foi dado a volta e ele foi suturado novamente. Então ele ficou com 2 tendões
no lugar do tendão original. É lógico que essa é uma cirurgia que tem uma recuperação bastante lenta pelo tamanho da cirurgia. E às vezes você tem um período que varia de 6 a 8 meses, que é o período que a literatura estabelece. Então, dentro disso, ele teve uma complicação também da pele, porque 2 tendões no lugar de um ocupam um pouquinho mais de pele e deu um pouquinho mais de pressão. Então, ele teve uma pequena necrose vascular de pele, que hoje está bem. Tá? E em 8 meses o atleta voltou a jogar, que é um período estabelecido pela literatura. A literatura também cita que em atletas profissionais, de cada 3, 2 voltam a jogar e 1 não volta. Então, dificilmente, considerando em termos médicos, você pode ter complicações, que são a própria ausência do retorno à atividade esportiva. Mas o Suelton, graças a Deus, ele voltou e voltou em boa forma e nos ajudou a sermos campeões da Liga Nacional nesse momento. Você que acompanha de perto os atletas, hoje pode-se dizer que a situação do Suelton está estabilizada ou tem ainda algum risco dele? Não, ele está hoje praticamente com sua função normal. É importante sempre salientar que todo paciente jovem que rompe um tendão, ele pode ter a lesão do outro. Então, a gente ele é um atleta bem consciente, ele trabalha bastante com alongamento. A gente também está usando um colágeno especial para ele melhorar a função dos tendões dele. Então, está sendo feito um acompanhamento e, graças a Deus, ele conseguiu voltar à atividade física em alta performance. E por qual fator que romper um tendão significa que tem mais chances de romper o outro? Também é um fator genético envolvido? Na verdade, o que acontece? Nós, seres humanos, a partir dos 30 anos, o tendão vai perdendo a elasticidade. Então, ele fica inelástico, ele vai perdendo. E você tem, às vezes, uma ruptura em grandes esforços. Isso é normal do ser humano. E no Suelton, como ele teve esse caso da tendinopatia, que é a doença do tendão, como teve num lado, poderá ter no outro. Tomara que não, nesse momento ele não tem nada, mas a gente sempre diz, olha, prevenção. A prevenção é medicação que ele usa e muito alongamento. O paciente, principalmente o atleta com rendimento físico alto, ele tem que alongar, ele tem que se condicionar bastante, porque as rupturas, às vezes, elas estão relacionadas com diversas causas clínicas. A falta de alongamento, às vezes problemas de infecções crônicas. Teve casos de atletas, por exemplo, que não recuperam lesões por problemas dentários. Você tem uma infecção dentária que faz um consumo e deixa o atleta em má condição para a recuperação de lesões. Então você tem uma série de coisas que podem ocasionar lesões musculares, estiramentos, rupturas de tendões, aí depende da gravidade da lesão. E entrando agora, doutor, no terceiro tópico, que é a ortopedia infantil. Queria que você comentasse primeiramente, na sua prática clínica, quais são as principais condições envolvendo essa área você trabalha, né? Seja envolvendo procedimentos cirúrgicos, como trabalhos de prevenção ou procedimentos que ainda não envolvem a cirurgia. A ortopedia infantil, assim, ela tem várias patologias, vários problemas. A gente trata desde o pé plano, o pé chato, a gente trata da luxação congênita de quadril, problemas de coluna, escoliose, cifose, lordose, que às vezes estão presentes na criança. Então, a variedade de patologias ela é muito alta. A gente poderia trabalhar especificamente, um deles é o pé plano, o pé chato, que é uma coisa bastante encontrada. Então, o que a gente orienta em relação ao pé plano, o pé chato? As mães ou os pais devem observar o seu filhinho, até 1 ano e 8 meses, a gente considera como um período normal para que a criança não tenha a volta do pé. Então, o pé plano, o pé chato, o pé plano valgo, é a ausência da volta do pé, que ele é considerado como fisiológico, ou seja, normal até 1 ano e 8 meses. A não ser, claro, em casos que há uma deformidade muito grande. Se a criança não tiver a formação da volta do pé com 1 ano e 8 meses, ou até próximo a 2 anos, geralmente é indicado uma avaliação com o ortopedista. Aí a gente tem que fazer uma análise da marcha, ver o comprimento dos membros inferiores, fazer um exame radiográfico dos pés e da bacia, e a partir daí você estabelece um tratamento. Normalmente o tratamento do pé plano, o pé chato, ele é conservador.
Nós falamos sempre para os pais que de cada 100 casos, um deles somente vai evoluir para a cirurgia. Então, raramente se opera. Você tem o uso de palmilhas, órteses especiais, alongamento, correção postural, são tudo fatores que vão ajudar na recuperação do pé chato. E qual seria realmente o problema de ter esse pé chato ali? Quais disfunções e prejuízos pode trazer na vida da criança e talvez até do adulto quando não tratado? Isso é uma pergunta bastante corriqueira. Nos fazem sempre as pessoas, eu tenho pé chato, o que isso implica? Porque parece assim, pro leigo, mas o que muda ter a volta do pé ou não ter? Não ter a volta. A marcha ela tem uma dinâmica, ela tem uma forma correta de ser. Então o paciente com pé plano, pé chato, ele vai apresentar normalmente, ele pode ter incidência maior de lombalgia, ou seja, dor nas costas e dor nas pernas. Então, às vezes os pais nos falam assim, esse meu filho é preguiçoso para andar, ele não gosta, a gente vai para o centro, caminha 1 ou 2 quadras, ele já tem que ir para o colo e tal. Então, essas crianças com o pé chato, eles têm uma maior dificuldade de marcha e alguns adultos, a gente tem percebido associação com lombalgia, ou seja, dor nas costas e dor nas pernas. Então, são 2 fatores que podem estar associados com o pé chato. Aí existe aquele paciente, eu tenho pé chato e não tenho nada. Ok, isso também é uma coisa que acontece. Você pode ter pé chato e não ter nada. Mas estatisticamente há uma presença maior de dor lombar e dor nas pernas em pacientes com pé plano ou pé chato. Porque gera um impacto maior? Gera um impacto maior e uma alteração da marcha. A carga, a gente chama ela axial e ela tem um plano correto de ser. O peso ele tem pontos especiais. Basicamente no pé, a sustentação do peso ocorre ao nível do calcâneo, do calcanhar, e na cabeça dos metatarsianos, na cabeça dos dedos, que a gente chama. Então, essa marcha no pé chato, o ponto de carga, o ponto de apoio, ele muda um pouquinho. E essa mudança anatômica faz com que o paciente apresente essa sintomatologia. Correto. E se tratando da cirurgia, os procedimentos cirúrgicos que têm que ser feitos em crianças, eu queria que você comentasse quais são as principais particularidades com relação às cirurgias desenvolvidas em adultos e desafios que as cirurgias infantis geram, e se tratando principalmente são pessoas ainda em desenvolvimento, eu acredito que tenha alguns cuidados a mais que tenham que ser tomados, Eu queria que você comentasse sobre isso. Na verdade, na criança sempre a gente tem aquele estresse, A preocupação dos pais, anestesia, retorno, envolve muito um fator psicológico também, uma preocupação alta da família. E assim, o que geralmente são coisas operáveis na criança? Fraturas. É bastante comum hoje a gente operar crianças com fraturas, porque eles fazem atividade física, eles caem, eles não têm medo de subir, eles correm, às vezes tem um desequilíbrio, até você ter um equilíbrio da marcha, geralmente vai ocorrer entre o 4º e o 5º ano esse equilíbrio da marcha, então você tem muitas fraturas, e a fratura você vai fazer uma análise do grau de desvio. Se é uma fratura alinhada, você faz um tratamento conservador, se a fratura desalinhou, você tem que conversar com os pais, explicar que há uma necessidade de um procedimento cirúrgico que geralmente leva um estresse maior. Mas existem outras patologias, como o pé torto congênito, que é uma deformidade bem severa ao nível dos pés, que também vai necessitar de um tratamento cirúrgico. Na fase inicial nós tratamos conservador, com aparelho, gesso, mas depois você faz uma associação com uma pequena cirurgia para corrigir. Então são patologias que a gente necessita de tratamento cirúrgico. Infecções, que nem nós falamos antes, ao nível do quadril, ao nível do joelho, ao nível do ombro, chamada artrite séptica de quadril, artrite séptica de ombro, o joelho, também necessitamos às vezes drenar, mesmo que seja na criança. Às vezes você pode encontrar alguns tumores ósseos também que necessitam ressecção na criança. Então são patologias que a gente encontra e temos que tratar cirurgicamente. É comum também esses tumores em pacientes pediátricos já? Não é uma coisa comum, graças a Deus. E principalmente a gente sempre fala que existem 2 tipos de tumores, os benignos e os malignos, A gente tem muita preocupação com um tumor ósseo chamado osteosarcoma, que geralmente ele causa uma sequela, ele causa uma deformidade e em alguns casos ele leva até a óbito da criança. Então, que é o popular câncer no osso? Câncer no osso, mas é de um tipo maligno, tipo chamado osteosarcoma. Esse geralmente é um câncer de violência alta.
e com sequelas terríveis. Doutor, eu queria que você falasse sobre os principais avanços para essas cirurgias em pacientes pediátricos, né? O que você tem especificamente nessa área de tecnologia, de inovação, para garantir principalmente esse conforto para os pacientes que são mais sensíveis e também a família, como você falou, que é sempre uma preocupação, eles estão ali preocupados com os filhos, com os familiares, crianças que realmente têm essa sensibilidade maior do que um paciente adulto, né? Assim, o que a gente cita de avanço? Vamos falar na parte do pé. O pé torto congênito, no passado, ele necessitava de 4, 5, 6, 7, 8 cirurgias, e eram cirurgias grandes. Hoje existe um método chamado método de Ponseti, que é o método mais usado no mundo, que ele possibilita uma melhora do pé torto com um procedimento cirúrgico muito pequeno. Às vezes você tem que fazer um corte de 1 centímetro, 2 centímetros, após um tratamento seriado com gesso. A gente usa em torno de 10 aparelhos gessados para fazer a correção ortopédica da patologia, e a partir daí você faz um tratamento cirúrgico com uma mini incisão. Em relação às fraturas, o que a gente pode falar para vocês? Hoje, normalmente, quando a gente vai fazer uma fratura numa criança, a gente opera com um aparelho chamado intensificador de imagem. O que acontece? Às vezes, com o intensificador de imagem, você consegue colocar os ossinhos no lugar, fazer um realinhamento anatômico e fixar esses ossos com fios percutâneos, sem fazer corte. Então, isso determina um sofrimento menor, uma sequela óssea menor para o paciente. Às vezes, quando o paciente, criança na parte infantil, tem fraturas, nós temos uma preocupação muito grande que essas fraturas não atinjam a cartilagem. Por quê? Se atingir a cartilagem, vai determinar desvios ou alteração do crescimento. Então, você fazendo uma cirurgia minimamente invasiva, com o uso de fios de Kirchner, fios especiais, você diminui a chance de ter essas sequelas na parte das crianças. E, doutor, para finalizarmos, então, eu queria que você comentasse sobre como deve ser a educação e conscientização dos pais sobre esses problemas ortopédicos em crianças. Porque nós sabemos que a criança não vai saber o que tem, não vai conseguir entender, às vezes, por que está sentindo dor ou por que tem tal sintoma. E é importante que os pais com isso saibam identificar e levem até o profissional, né? Então, sobre esse ponto específico da educação dos pais, dos familiares, o que deve ser trabalhado para que realmente eles tenham consciência e procurem um especialista quando for necessário? Essa é uma boa pergunta. Então, assim, a gente pode começar da parte da coluna. Então, o que é importante? Hoje, as crianças, elas levam mochilas muito pesadas para o colégio. O material é muito grande. Cadernos, livros, canetas, etc., lápis e outras coisas, lanche. Então, isso é um cuidado que tem que se ter. Então, começar pela mochila, você nunca deve ultrapassar um peso de 10% da criança na mochila. Então, isso é uma coisa importante. Cuidem, tá? Porque se a criança, por exemplo, levar a mochila sempre para o lado esquerdo, você pode determinar um desvio da criança que ela está em formação, determinar o aparecimento de uma escoliose. Então, são coisas assim. Uma mochila muito pesada pode determinar dor lombar na criança e até sofrimento de alguma vértebra. Então, são detalhes em relação a isso. Na coluna, os pais podem observar sempre um exame físico bem rápido, deixando a criança reta o nível dos ombros. Se a criança tem os dois ombros na mesma altura. E você pode pedir para a criança também um exame um pouquinho mais técnico, inclinar para frente e encostar a mão nos pés. Aí você vai ver se essa coluna é simétrica dos dois lados, se não tem alguma saliência maior, algum desvio. Então, são dois testezinhos fáceis que os pais podem indicar uma escoliose, por exemplo. Uma escoliose, uma cifose, uma lordose. Então, são patologias que os pais têm que ficar de olho. Por quê? Se houver alguma dessas alterações, certamente eles têm que procurar o seu ortopedista e fazer pelo menos uma investigação com o exame de raio-x. Então, em relação à coluna, é isso. Em relação ao quadril, se o paciente tiver alguma alteração de quadril, ele pode ter uma diferença de comprimento dos membros. Então, o que a gente pede? Coloca o seu filho, sua filha, deitadinho e vê o comprimento. Tenta olhar se o comprimento dos membros é igual. E se a criança começar com alguma dor ou reclamação ao nível do quadril,
você tem que ver se a criança não está fazendo algum processo inflamatório ao nível do quadril, algum processo infeccioso ao nível do quadril também. Se a criança, quando reclama, é porque existe alguma coisa. Então, há uma necessidade de se ver. Ficar atento a sintomas como dor, limitação funcional e febre. São coisas importantes. Tá? Ao nível do quadril e joelho, esses são três detalhes que vale a pena os pais observarem. Tendo algum desses sintomas, dor, limitação funcional, febre, procure o seu médico. Em relação ao pé, aquilo que nós falamos, a parte do pé, então os pais têm que observar a criança caminhando descalço. Tá? Aí você tem que olhar de frente e olhar a criança andando de costas. Normalmente o pé plano valgo, o pé chato, ele faz um desvio do calcanhar para fora e a criança tem ausência da volta do pé. Aí, que nem nós conversamos no início da entrevista, se você tiver isso a partir dos 2 anos, provavelmente esse seu filho terá uma patologia chamada pé plano valgo ou pé chato. Ou conhecido, mais popularmente conhecido como pé chato. Pé chato. São vários tópicos, vários temas que nós abordamos aqui, né? Teria como aprofundar cada um deles, né? Conversando mais, debatendo mais. São temas importantes e que, infelizmente, muitas pessoas sofrem com esses problemas, tanto no quadril, como a questão dos tendões, né? Dos problemas no pé, como nós comentamos. E tem também as crianças que sofrem com diversas patologias aí relacionadas à ortopedia. Mas eu agradeço muito pela sua disponibilidade de vir até aqui ao estúdio comentar um pouquinho sobre essas questões, comentar um pouco também sobre a medicina do esporte, né, a cirurgia feita no Suelton. E com certeza deve ter esclarecido dúvidas dos nossos telespectadores. E quem tiver alguma dúvida e quiser mandar aqui para repassarmos ao doutor, ele vai poder esclarecer algumas dúvidas que possam surgir, né? E agradeço muito a presença de vocês também. Doutor, muito obrigado. Nós que agradecemos, nos colocamos à disposição, qualquer coisa poderemos ajudar. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam nesse sábado e até a próxima.